Bom, com alegria, dando andamento à nossa fala aqui, eu quero convidar a Larissa Pena, eu não vou saber falar seu sobrenome depois, me ajuda, Elgri, turismóloga pela PUC Minas, graduanda em Biblioteconomia na ECI, membro do Núcleo de Estudo e Pesquisa sobre Recursos, Serviços e Práticas Informacionais, na linha Uso Ético da Informação, editora adjunta da revista Múltiplos Olhares em Ciência da Informação e secretária editora da Critério, revista de filosofia, para poder conversar um pouquinho com a gente o tema bibliotecário e editor executivo. Então, eu vou chamar daqui mês da mesa, desculpa, né, pela estratégia, e passamos a palavra para você, Larissa, porque a gente acha importante vocês verem a atuação do bibliotecário. Bom dia, gente. Quero agradecer o convite. Agradecer também Terezinha. Se eu estou aqui é por sua causa, que eu vou explicar aqui. E eu vou começar falando... Não está passando o carro. Ele não está passando. É para baixo. E o outro volta. Tá bom. Eu vou começar falando da minha trajetória, de como eu entrei para esse mundo da editoração, que a Raquel não está aqui, mas eu queria que ela ouvisse, porque em agosto de 2020 eu recebi um e-mail de divulgação da revista Texto Livre procurando voluntários para auxiliá-los na marcação XML na marca LIC. A revista Texto Livre ela é mantida desde 2008 pela Faculdade de Letras e eles foram indexados na Redalic, que é uma base de dados da América Latina, voltada para a área da literatura, da letras, e tem outros campos do saber também. E aí eles estavam procurando voluntários para poder ajudar a revista a colocar a coleção dela no formato de marcação XML. Um dos critérios da Redalic era que toda a coleção, toda a produção da revista teria que estar nesse formato XML. Então, a Dani Evelyn, que é a editora-chefe, ela montou uma equipe de voluntários, que tinha voluntários da história, da biblioteconomia, da arquivologia, fez um treinamento com a gente nessa plataforma da marca LIC, e aí eu aprendi a fazer a marcação XML, que é um formato de arquivo que a informação ela é preservada, ela não se perde. E essa marcação XML ela tem se tornado uma das exigências dos indexadores, porque é um novo formato de arquivo que tanto que a Cielo, né, ela só aceita a publicação dela em formatação XML. Então, esse também é um dos problemas, talvez, que eu não sei se é problema, das revistas pequenas de conseguir isso, porque isso demanda recurso financeiro. Então, foi assim que eu entrei para esse mundo, né, da edição. E aí, em janeiro, eu atuando lá como voluntária da Texto Livre, eu pensei, por que não vou lá ajudar a revista da minha escola, né? Aí, em janeiro de 2021, eu procurei a professora Lorena, que eu já tinha feito uma disciplina com ela, e ela já tinha contado um pouco para a gente da revista. E a Lorena, assim como a Raquel, é ela por ela na revista, fazendo tudo. E eu procurei ela e falei, Lorena, estou mexendo aqui com marcação XML, eu não sei muito bem dos processos editoriais da revista, como que funciona, mas eu estou aqui à disposição para te ajudar com a revista. E aí a Lorena me acolheu, me recebeu. E aí eu fui aprender a mexer no sistema JS, né, que é o sistema que o portal, né, está dentro as nossas revistas estão no sistema JS. Fui aprender a mexer. E aí, depois disso, eu me inscrevi para a disciplina da Terezinha, porque eu já estava mexendo com o estudo. E a Terezinha, lá no nosso curso de Biblioteconomia da ECI, ofertou a disciplina de editoração científica, onde que a gente aprendeu um pouco da história dos periódicos,
sobre comunicação científica, sobre o sistema JS também, a Terezinha fala um pouco, o processo editorial, as normas, os critérios de avaliação e tudo que envolve, né, a vida das revistas. E aí, em julho de 2021, enquanto eu fazia a disciplina, eu recebi e-mail que a Criterion estava procurando uma pessoa para ser secretária editorial. E aí eu me inscrevi e passei no processo, e eu estou lá na Criterion até hoje, e o meu estágio vai acabar agora, e eles querem que eu continue, porque eu cheguei na Criterion, e a Criterion é indexada na Cielo, ela tem outros indexadores, só que nisso de planejamento que a Carla falou, o foco da Criterion é o Cielo. Ela é focada apenas no Cielo, tanto que a publicação é mais importante, publicar primeiro no Cielo do que na própria plataforma da revista. Então, a gente está com um número agora, que o número é fechado, a Criterion é trimestral, ela é Qualis A1, ela é a revista mais antiga de filosofia do Brasil, e ela tem publicação de dossiês também, mas ela faz um número fechadinho, ela é internacional, né? Então a gente recebe artigos de gente da Europa, gente da América Latina. E o critério da Cielo que comanda a revista. Então, se a Cielo falou, amanhã a gente tem que publicar 30 artigos, amanhã a Criterion vai publicar 30 artigos. E aí, eu vou falar agora um pouco. Pode falar, Raquel. Foi na Criterion? Foi na Criterion em 2005, eles já eram da Cielo. Eu estava no mestrado. Eu entrei na Criterion, estava num momento de transição. Antes era o Leonardo, e o Leonardo estava sozinho, então ele não, tudo aquela bagunça lá de revista, e vocês sabem que tem problema de resposta de parecer, né? E com esse período fixo, né, de ter que entregar período tal. E a Cielo, ela cobra a gente. Eu falo que vem a faca da Cielo, gente, que ela vem. Cadê a publicação? Tem até dia tal para publicar. E vai mandando, né, coisa. E aí... Mas a gente vai se adequando, né? Igual saiu agora critério novo em setembro, que agora está iniciando discussão de gênero nas equipes editoriais, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Então, eu queria que você ouvisse sobre essa característica de abrir o olhar para a revista, para as escolas nossas, para o curso de biblioteconomia, talvez para letras, talvez para história, de mandar, divulgar, falar, gente, estou precisando de voluntário para fazer revisão, estou precisando de voluntário para fazer diagramação, estou precisando de voluntário para fazer alguma coisa dentro da revista, comunicação, pegar o pessoal da comunicação para fazer, talvez, um trabalho de rede social. Porque foi assim que eu descobri que tinha vaga, e às vezes você acha uma pessoa que está interessada sobre isso e que talvez isso vai se tornar, talvez, ponto de estudo, desenvolver pesquisa em cima disso. Hoje eu estou no NERSC, que é o Núcleo de Estudos na linha de uso ético da informação, e minha pesquisa é mais voltada para periódicos, para comunicação científica e a ética dentro desse processo inteiro. E também eu participei de umas discussões da Cielo sobre a ciência aberta, que é o que a gente vai começar a discutir gênero agora nas revistas, que é uma coisa para 2024, mais para o futuro, mas a discussão de agora é ciência aberta, e a ética, junto com a ciência aberta, é essencial, porque está discutindo, por exemplo, de abrir os pares, né? Revisão por pares. Onde que está a ética disso? Porque se a minha submissão, eu não tenho que identificar o autor, e o meu autor não pode saber quem que é o parecerista, e aí, de repente, eu vou abrir isso, e onde está o conflito ético nisso aí? Né? A pessoa vai se manifestar, não, eu conheço fulano, não quero avaliar, ou então, eu conheço fulano, eu sei que ele me avaliou, um vai ir atrás do outro para discutir, se não aceitou meu artigo por causa disso, né? Tem várias questões aí que está caminhando, está engatinhando, né? E aí,
voltando aqui, falar um pouco da equipe multidisciplinar, é isso, é de buscar, talvez. A gente fica muito pensando, eu estou sozinho, não tenho recurso financeiro. Buscar voluntário mesmo, porque vai ter alguém que vai interessar. E a maneira de saber isso é enviando e-mail para a Secretaria dos Cursos e pedindo para divulgar, né? Aí eu vou falar aqui um pouco da equipe editorial, que vocês já devem saber das rotinas, né? Que a equipe editorial ela administra, organiza, controla o fluxo de informações, além de executar os processos editoriais visando o bom desempenho do periódico. E aí eu vou falar um pouco de editor executivo, porque tem o editor-chefe, que dá conta, né, do recurso financeiro, de fazer a primeira revisão ali dos artigos e talvez fazer... Ele não faz tanto parte do processo da publicação em si, mas tem casos que faz, como a Raquel, né, que faz tudo, mas tem equipes diferentes, maiores, que isso é muito dividido, assim, que o editor-chefe está numa parte. Por exemplo, na Critério, hoje, a gente tem a editora-chefe, que é a Patrícia. A Patrícia toma conta do financeiro e dos problemas burocráticos da Critério, porque, por exemplo, a revista tem que fazer declaração na Receita. Da Critério, a gente descobriu que há anos está com um atraso aí. Então, Patrícia está tomando conta dessas coisas burocráticas. E aí, eu, quando entrei, tomei conta de todo o processo do OJS, porque a revista estava fora do OJS. A comunicação da revista era por e-mail. E hoje é tudo dentro do OJS. Então, a submissão toda está dentro do OJS. A nossa revisora ela não estava dentro do OJS. Então, eu fiz um treinamento com ela, criei um manual para mostrar para ela onde que ela ia postar o arquivo, onde que ela ia ver a conversa com o autor, que antes isso não tinha. E aí, aqui a gente tem um mapa aí da equipe editorial, que é formada pela comissão científica e pela produção editorial, e o editor executivo é esse que está no meio, entre o editor-chefe e toda a equipe que pode estar participando da revista, que é o bibliotecário, o diagramador, o secretário, o técnico de informática, o tradutor. E aí, muito se fala nos critérios da Cielo, principalmente, sobre a profissionalização da equipe editorial, porque a qualidade implica num trabalho de um profissional que sabe o que ele vai fazer, né, para estar alcançando os critérios. E essa profissionalização implica na disponibilidade de recurso financeiro, que a gente sabe que é o grande problema das revistas. Porque eu fico até pensando assim, é uma coisa muito doida, porque para você ter o recurso, você tem que responder o critério. Mas para você responder o critério, você tem que ter o recurso. Então, você só ganha o recurso se você está bem. Mas para você estar bem, de onde que vai vir o dinheiro, né? Então, assim, muitos voluntários que vão ajudar nisso aí, porque a conta não fecha, né? E aí... Sim, né? Mas é isso, porque aí você vai ver um edital de financiamento. Para você estar no edital de financiamento, você tem que cumprir uma série de critérios que, se você já não tinha um dinheiro antes, você não ia ter aqueles critérios, né? Então, isso eu fico pensando nisso às vezes, como que não é uma sinergia, não faz sentido. Sim, E aí, falta de sustentabilidade financeira dos periódicos, né? Formação de equipe editorial especializada segundo os padrões internacionais de editoração. É aquilo, faz um padrão que, às vezes, é muito utópico o padrão, né? Eu não sei como que eles pensam assim, vamos criar isso aqui. Claro que são várias reuniões, várias discussões, mas, às vezes, é um padrão que é inalcançável nas condições, não é sustentável, né? E aí, eu extraí aqui uma citação
e eu pesquisei sobre bibliotecários nas revistas, eu encontrei só 2 artigos, e um deles tinha essa citação que eu achei muito pertinente, que é da Santana Francelin, que citou o Balgerter, que é: as atividades de gestão não deveriam ficar em mãos de bolsistas que trocam toda hora, ou estagiários ou mesmo funcionários sem experiência na área, pois são atividades complexas que exigem conhecimento mínimo da área, bom manejo de português, contatos cotidianos com pesquisadores, consultores, responsabilidade, confidencialidade e qualificação em gestão. Os editores são também professores, pesquisadores, e não têm como assumir o trabalho de gestão executiva, que envolve conhecimento aprofundado dos sistemas de gerenciamento editorial. Por outro lado, a própria atividade de coordenação editorial já é uma atividade bastante absorvente. Isso seria o ideal, mas você vê que, se não são os bolsistas, os voluntários, esse sistema não funciona, né? Porque não tem, né, de onde sair recurso assim milagrosamente. E aí eu falo agora um pouco dos critérios e padrões de exigência da Cielo, que saiu agora em setembro de 2022, está fresquíssimo. E no tópico 5.2.4 de relevância, sustentabilidade e qualificação editorial, eles falam sobre a sustentabilidade operacional e financeira são condições-chave para que o periódico tenha continuidade na sua operação em prol do desenvolvimento da pesquisa na área temática e comunidade de pesquisa que abrange. Eles falam muito sobre a qualidade profissional da equipe editorial, mas eles também não falam do recurso e de como essa equipe vai ser profissionalizada, sabe? E aí, não, foi abaixo. Aí eles falam também da qualificação da gestão editorial é identificada pelo nível de profissionalização da gestão e operação do periódico segundo o estado da arte e obediências às boas práticas editoriais, que em grande parte são exigidas ou promovidas pelo Cielo. Então, a qualificação editorial está diretamente relacionada com a composição do corpo editorial do periódico. E aí fala muito do corpo editorial pensando na comissão científica, mas também isso envolve a equipe que faz a revista acontecer, porque a gente sabe que as revistas têm os campos dos saberes. Por exemplo, eu estou na filosofia, mas lá a minha equipe da filosofia, eles sabem de filosofia, eles sabem do Kant, eles sabem, né, das coisas da filosofia. Eles não sabem o que é um metadado, eles não sabem como que eles vão indexar não sei aonde, eles não sabem coisas técnicas que vai ajudar a revista a ganhar coisa no critério. Então, essa qualificação, que é o papel, talvez, do bibliotecário, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, ela implica gestão eficiente do fluxo de recepção e avaliação dos artigos, da editoração, do marketing e do desempenho dos indicadores bibliométricos, que é o que mais influencia também, né, no critério aí. E a falta de equipe profissionalizada pode impactar no atendimento dos critérios pelos indexadores e agências responsáveis pela avaliação das publicações científicas. E aí, onde o bibliotecário pode atuar no periódico. O bibliotecário ele pode auxiliar na análise de consistência de informações. Eu, por exemplo, agora estou auxiliando a perspectivas. A gente está fazendo uma análise de todas as informações da revista, tudo. Desde o ícone do site até o rodapé. E a gente está olhando a consistência dessas informações no sentido de, no site da revista, está falando que está indexado em tal. Eu consigo acessar esse link, eu consigo ir lá nesse indexador e ver se aquela informação que está lá no site está igual lá no indexador, está atualizada, está o nome certo, não está errado, está traduzido certo. Se eu falo que a minha revista está em inglês e espanhol, o site está traduzido para inglês e espanhol? Ou é só clicar lá e mudou só os títulos e o texto está em português?
Então, a gente está vendo isso também. E aí, o bibliotecário também pode atuar no fluxo editorial, acompanhar. A submissão entrou, submissão já foi para um editor, o parecerista respondeu ou não, mandar para um revisor, mandar para um diagramador, né? Acompanhar isso aí. Pode acompanhar também o controle de qualidade da revista, num contexto geral. Pode atuar na arquitetura da informação. O meu site é intuitivo, porque o OJS ele tem o formato dele, né, já padrão, mas aquilo pode ser editável. E o meu usuário ele consegue encontrar informação, porque é incrível, gente. O site lá das revistas estão todas as informações, mas vai ter alguém que não vai entender e vai mandar um e-mail e vai perguntar onde está a diretrizes. E aí você pode mandar o link para a pessoa e ela, uai, eu não vi onde estava. E estava ali do lado, né? É assim. E quantos autores pode submeter? Está na diretriz, está aqui no site. Mas eu não encontrei. Então, o bibliotecário ele pode mexer nessa arquitetura da informação. Costuma das revistas colocarem os indexadores lá no sobre, né? Sobre a revista, tem o texto, é normal. Só que, se eu coloco o meu indexador na janela do lado do OJS, o meu usuário entrou no meu site, ele já viu lá o banner do Cielo, já sei que está indexado no Cielo, ele clica e já vai para a coleção. Ele não vai precisar de ficar procurando informação ali. Então, pensar na arquitetura do site do OJS também é importante. Sobre preservação digital. Essa discussão está engateando. Eu participei de um congresso do IBICT que estava discutindo muito sobre preservação digital. E, hoje em dia, é a rede cariniana, né? Para entrar na rede cariniana, você tem que fazer o cadastro pelo portal, né? Que é talvez o caso do Web of Science. Você só consegue fazer na rede cariniana por meio de vocês, né? Por intermédio de vocês. Tem que solicitar para vocês. E no DOAJ tem um critério que é sobre arquivamento e preservação digital. E eu caí nessa... Eu fui parar na preservação digital porque eu estava submetendo a múltiplos olhares para tentar ser indexada no DOAJ. E uma dos requisitos, né, é esse arquivamento, e no nosso site não tem um texto falando sobre preservação digital e arquivamento. E aí eu fui pesquisar sobre, e aí eu sei que o OJS ele tem uma parte que você clica lá que tem a preservação LOCKSS. Só clicar naquilo não significa nada. Vai aparecer que você está com preservação LOCKSS, mas para fazer preservação LOCKSS, você tem que fazer o cadastro na rede cariniana, porque aí vai iniciar o processo de indexação dos seus arquivos que vão para o banco de dados deles, que aí sim vai estar preservado e eles têm uma comprovação de que a sua coleção está preservada. E aí é isso que você vai mandar para o seu indexador, que seja o Cielo, seja o DOAJ. Então, esse é um processo também um pouco mais complicado e que as revistas têm que começar a pensar nisso, porque isso vai se tornar uma exigência fixa, né? Vai ser fixo, porque preservar a sua revista, para você não perder o seu material. Porque, com esse tipo de preservação digital, e isso inclui a marcação XML que está acontecendo, se por acaso o OJS não for mais funcional e mudar para um outro sistema, você vai ter toda a sua coleção preservada, né? Porque as revistas não costumam fazer backups das suas coisas. Está lá no sistema, os artigos estão lá, mas e se o sistema falha? Onde que vai estar as coisas, né? O bibliotecário também pode atuar com os indexadores, que a Carla já falou, com os aspectos éticos da pesquisa da revista, elaborar política de qual vai ser a diretriz ética da revista. O bibliotecário também pode elaborar a ficha catalográfica, que talvez agora não está usando tanto por conta do fluxo contínuo, né? Que as revistas, os números agora, alguns não têm, mas, por exemplo, a Critério continua tendo ficha catalográfica, porque ela ainda faz impressão da revista dela, ela tem
a versão online e a versão impressa. Então, continua tendo ficha catalográfica. O bibliotecário pode participar da normalização, que quando fala bibliotecário num periódico, pensa muito, o bibliotecário vai fazer só a BNT. Não, faz outras coisas também. O bibliotecário também pode fazer elaboração dos relatórios, por exemplo, o controle de submissões, quantos foram aceitos, quantos foram rejeitados na entrada, número de dias né, de resposta, de aceite, relatório de financeiro também pode entrar nisso. O bibliotecário pode auxiliar na interpretação das métricas, no alcance, né, dos artigos, nos índices da revista. O bibliotecário pode auxiliar na marcação de XML, né, e também nos metadados da revista, ver quais os metadados que faz sentido para a revista, do que ela usa de informação. O bibliotecário também pode ajudar na divulgação da revista, principalmente, né, pensar em estratégias de redes sociais, analisar o que os usuários da revista, o meu nicho, onde que o meu nicho está? Meu nicho está no ResearchGate, meu nicho está, sei lá, gosta muito de OrcID, meu nicho está no Twitter, no Instagram, onde que o pessoal vai buscar minha revista, se vai ser por um mailing no e-mail, se vai ser nos alunos do curso, se vai ser na pós-graduação, como que a pós-graduação está se comunicando com esse público. E tudo isso aí e muito mais que o bibliotecário faz. E aí, alguns exemplos de atuação, que é muito do que eu atuei também na Critério, que é mexer na rotina de submissão da revista, transferindo ela para o JS, auxiliando nas dificuldades dos pareceristas. Os pareceristas têm muita dificuldade. Eu acho que talvez eles demoram responder, porque eles têm dificuldade de mexer no sistema. Não tem manual para parecerista de como ele vai fazer no sistema. Às vezes o sistema trava e eles não sabem. A última atualização do JS veio com muito problema para a gente da Critério, porque os pareceristas eles não estavam conseguindo subir, fazer o upload de artigo. Aí mandava para o e-mail, não estou conseguindo botar aqui o arquivo. Então, eu acho que da revista pensar de criar, de educar os pareceristas também, porque eles também são voluntários, né? E se a gente quer uma resposta rápida deles, também auxiliar eles, já deixar alguma coisa pronta. Pode falar, Raquel. Sim. É a plataforma. Sim. Eu acho que é um problema da última atualização, porque também tempo de resposta do próprio autor, porque na Critério a gente manda para o autor, sua prova de texto está pronta, tal, precisamos do retorno tal período, e esse retorno não vem. E aí foi essa mensagem registrada no sistema, no JS. Aí mando lá por e-mail, né? Vou lá no Gmail, que a gente tem o Gmail. Ou no Gmail manda para ele, vi agora, não achei porque o sistema mandou para o spam. A gente fez também na Critério revisão dos metadados. Na Critério não tinha, por exemplo, título traduzido. Usava o título em um idioma e não colocava, por exemplo, o texto estava em inglês, com resumo em inglês e pronto. Só que na Critério tem texto em alemão. E aí o título em alemão. E não tinha o título em inglês. E isso implica no alcance, porque se eu coloco só o título em alemão e a minha base, que é a Cielo, está toda em inglês, por que eu não vou pensar nessa palavra, no metadado do título em inglês também? Então, isso foi uma coisa que a gente mudou. E aí, estava também dentro do critério da Cielo, que era uma coisa que não tinha. Eles não tinham se dado conta da importância de pensar que o título é o alcance do artigo. Então, se eu não tenho essa palavra
na busca, como que o meu artigo vai ser encontrado, né? E aí, a gente também fez revisão da marcação XML. As empresas credenciadas do Cielo, né, tem várias empresas, e aí cada revista que está já indexado escolhe a sua melhor alternativa, né, para indexar, mas a gente tem que acompanhar, a gente não pode deixar só na mão da empresa e levar, porque eles retornam os artigos, eles retornam um backup, mas pode ter erro. E aí tem um tempo da empresa mandar para o Cielo, e o Cielo dá o retorno que está ok, só que às vezes o Cielo dá o retorno falando que tem erro na marcação XML. E aí a gente tem que verificar isso também, junto das empresas, para ver se está tudo certo. E aí também a atualização e verificação de consistência das informações no site, nos indexadores, que é muito daquilo que está no site. E às vezes está no indexador e não está no site. O indexador está falando que a revista tem arquivamento, no site não tem, e não está na Cariniana, não está em lugar nenhum. Então, isso aí tem que ver a atualização. E as estratégias para se adequar à preservação digital, porque essa cobrança vai vir aí, e aí vai precisar já de começar a movimentar. Bom, isso é um pouco que eu tinha para falar para vocês. Eu estou aberta a questões e eu acho que a gente pode dialogar agora sobre isso. Raquel. Então, a marcação XML. Então, vou tentar explicar basicamente. Por favor, perguntem, pode perguntar, porque eu estou aprendendo também, eu sou estudante e o que eu puder explicar, eu vou tentar explicar da melhor maneira. A marcação XML, ela vocês sabem linguagem HTML de computador? A gente tem o título, o autor, o texto, e aí a marcação XML é basicamente selecionar esses campos do texto. Na Marcalic eu fazia isso. Só que a Marcalic ela tem a plataforma dela, a gente entra e a gente coloca o texto em formato HTML, que tem um aplicativo que muda ele para essa linguagem. O XML é uma linguagem que ele transforma esse texto em um arquivo JATS. Esse arquivo JATS ele pode ser aberto em qualquer aplicativo que for. Pode ser celular, pode ser... Se a Adobe parar de funcionar e não abrir PDF, esse JATS vai abrir em outra coisa que for. E aí essa marcação XML é marcar dado por dado. Marca o título, aí tem uma tag lá que é o metadado título. Marca lá o ORCID, marca o e-mail, marca tudo, os dados, as informações, e marca o texto. E essas informações são meio que fragmentadas, são pedaços. Então, eu acho que na Cielo, quando você entra, você já consegue, por exemplo, clicar numa referência. Vocês já repararam que o texto, nos autores, nas citações, quando tem a citação, você consegue passar o mouse em cima e tem uma clicadinha ali? Aquilo ali faz parte da marcação XML, porque ali, quando eles estão marcando, eles já fazem a revisão se todas as referências estão no texto mesmo, porque quando eu passar, o mouse tem que ter a referência lá embaixo. Então, isso aí já é uma quarta revisão do texto. Então, a marcação é isso, assim, basicamente. Pode falar, Bruno. Desculpa, então, é só complementar. A marcação XML, ela serve basicamente para dizer para a máquina cada elemento que tem num texto. Então, né, por isso que a Larissa disse, então é para dizer para a máquina, aqui é o título, aqui é o autor, aqui é o ORCID, aqui é a referência, aqui é não sei o quê, porque aí as máquinas fazem essa leitura automatizada, por exemplo, para fins de indexação. Né? Ao invés de um ser humano ir lá preencher título, ORCID, autor, a máquina pega isso no artigo e joga tudo pronto no
no sistema de indexação. No caso, por exemplo, do OJS, quando a gente preenche aqueles campos de metadados, daí muitas vezes a gente faz a revisão e insistir, né, para correção, é porque o OJS ele gera um arquivo XML, ou seja, quando você preenche o campo, o título, a gente escreve, depois ele transforma isso no XML e diz para a máquina, para Crossref, por exemplo, do DOI, ó, aqui é o título, aqui é o autor, aqui é o... e por aí vai. Então ela tem essa funcionalidade. Só que existe, igual falou, né, XML específico da Cielo, aí só uma empresa consegue fazer. Da Redalic, parece que é um programa que você também, tipo o JS, preenche, né? E por aí vai, cada um. O João quer perguntar? Quem? Ah, tá, desculpa. É porque é o mesmo assunto, é só para saber se eu entendi. Porque alguns indexadores, basta você mandar, por exemplo, título, resumo e palavra-chave. Alguns você manda o link e eles linkam com o seu conteúdo no seu OJS. Outros você manda o PDF. E alguns indexadores, a gente começou a esbarrar no XML quando a gente foi analisar a critério do Redalic mesmo. E aí o Redalic é como se fosse assim, aqui, além de mandar os metadados, o PDF, você também tem que mandar em XML. Por isso, é isso, né? É como se fosse um outro formato, sabe? Uma outra linguagem. Só que não existe lá, assim, salvar como PDF, não existe salvar como XML. É um negócio meio de outro mundo, assim. Por isso que é mais... Se eu estiver falando errado, Bruno, você me corrige. Mas o OJS, ele tem uma opção no próprio sistema que o portal disponibiliza de exportar todas as informações de um artigo, de vários artigos ou de todos os artigos como XML. Aí você, no sistema OJS do portal, da sua revista específica, você vai lá em emitir relatórios, emitir dados, né? E aí tem o exportar XML. Aí gera um arquivo só de XML, ou de um número, ou de volumes, ou de todos os artigos, e aí é mais fácil essa transferência. Mas a minha dúvida a gente tem uma grande dificuldade de atender um critério, que são de vários indexadores, que é sobre a diferença de arquivo, o tipo de arquivo, né? Porque tem indexadores que pedem que você tenha variedade de tipo de arquivos, ou seja, seu artigo seja disponibilizado PDF, HTML, EPUB, todas essas opções. E pelo que a gente sabe, o mais importante é o HTML. Só que a gente teve uma dificuldade, aí eu peço ajuda a todos os universitários possíveis, porque a gente não consegue salvar o texto do Word em HTML. A gente não sabe como fazer. Por que eu digo isso? Porque quando a gente salva pelo Word, aquele salvar como, ao invés de salvar PDF, salvar HTML ou HTM, o OJS, o próprio sistema da revista, não reconhece. Então, ele não... Quando a gente vai publicar lá, adicionar outro tipo de arquivo na composição final ali, ele não reconhece como se fosse um HTML. E o HTML é como se fosse uma página web direto. Então, ele lê como se fosse um PDF mal formatado. Então, a gente não sabe o que fazer, se existe um programa específico, se... Eu já tentei o I Love PDF, mudar o PDF do Word para HTML, salvar como... Tem aplicativo, tem site. A Dani Evelyn fazia isso, deve fazer ainda para a Redalic. E aí eu posso ver, te mandar, porque ela fez um manual para ensinar para gente. Sim, eu vou ver com ela se eu posso compartilhar, porque realmente é muito difícil. A gente que está criando os manuais, a gente que vai fazendo, né, na nossa rotina da revista, que identifica alguma coisa que não tem, né? E a gente cria. E tem que compartilhar, tem que fazer isso. Por isso que eu acho que é muito importante esse evento que vocês fazem, para ter esse diálogo, porque às vezes um problema que a Raquel tem, outra pessoa já tem uma solução, ou igual um aplicativo que eu conheço, que vocês não conhecem. E eu acho importante, porque a gente sobe a qualidade de todo mundo junto. E, né? É isso. A revista já tentou para EPUB também. E aí a gente tentou fazer vários testes com o Kindle. Então a gente usava, exemplo, o Convertio,
baixava o EPUB, mas quando ia pro Kindle não ficava muito legal. As referências não ficavam muito bem organizadas, assim. E aí, eu acho que seria interessante também o EPUB, porque hoje o Kindle só usa ele, assim. O Kindle só funciona com ele. Aquele mob que ele usava, a Amazon já deixou de usar, né? E aí, a gente também, além do HTML, o EPUB, eu acho que também seria interessante a gente ver uma possibilidade, assim. E uma possibilidade por quê? A gente consegue editar no Word, mas a gente não consegue editar PDF de graça. Mas se a gente conseguir editar EPUB de graça, às vezes a gente converte em qualquer I Love PDF aí, e se a gente tiver um editor de EPUB, a gente consegue arrumar rapidinho. E aí já é uma saída. Sim. Sim. Uma pergunta: esse editor de EPUB é pago? Eu estou perguntando porque poderia ser uma coisa para a gente pensar, por exemplo, o portal. Pensar uma ação do portal, por exemplo, se é uma demanda que aparece, uma necessidade, a gente pesquisar e ver se dá conta e tal. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar, né, a Larissa pela fala, muito legal. A gente vê, né, você ainda nem formou em biblioteconomia, já está formar agora em dezembro. com essa atuação e com essa Quem experiência quiser toda. precisando de ajuda aí, pode me chamar que eu dou dicas. Isso. Isso é excelente. E eu queria voltar. Quando você estava falando, eu fiquei com receio de interromper no primeiro momento, depois eu acabei não aguentando e interrompi, né? Você me desculpa. Quando você estava falando lá atrás dessa questão das dificuldades que as revistas têm, né? Você entrou como voluntária, você conseguiu olhar até dentro da sua escola, né? Achei isso super legal, o olhar. Sim. E aí eu queria voltar, o editor não está mais aqui. Quando eu comecei a falar, eu vi que ela deu uma olhada assim para mim, eu falei, não, deixa eu parar, depois a gente volta para debater as possibilidades. Porque a gente está numa universidade pública, né, gente? Aí eu vou parar, vou falando com você, mas é para todo mundo, para a gente refletir mesmo. Que teve cortes que durante um tempo vão sofrer impactos. Então, a gente tem o sonho e o real, né? O ideal e o real. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem. A gente, enquanto portal, às vezes a gente sofre muito querendo fazer mais do que a gente consegue. Mas a gente aprende também muito com essas devolutivas que a gente tem de vocês. E aí a gente, às vezes, dá uma dica de uma revista para outra para fazer isso que ela acabou de falar. Porque a gente não tem ciclo todo dia. Mas na porta da gente, né, do Bruno e minha lá do portal, chega problema e chega solução. Chega as duas coisas. Até a gente quer aproveitar, né, Bruno, e pedir para mandar soluções também, porque a gente quebra a cabeça. E aí eu queria lembrar, quando você estava falando ali, né, do voluntariado, acho que da questão da sustentabilidade, eu lembrei o termo certo que eu queria voltar para a gente pensar, que até achei super legal. Eu não ter ido muito na Cielo, porque ela acabou apresentando algumas coisas da Cielo. Da profissionalização do editor, que é uma necessidade, é uma demanda, mas que nós ainda estamos... Nós, no geral, tá, gente? Temos alguns periódicos que não estão nessa realidade. Mas, no geral, nós ainda estamos com dificuldade de profissionalizar. Então, tem várias questões em pauta, né? Acho que... Não sei se foi você, né, Terezinha, que sugeriu ontem, não sei se foi Suzana, acho que foi Suzana, da questão, às vezes, de batalhar para poder entrar, no caso dos docentes, como carga horária, eu não sei nem exatamente como é que vocês falam, em cargos didáticos. Existem várias possibilidades, né? Mas eu acho, gente, que, acima de tudo, a gente precisa mostrar para a universidade as dificuldades, as soluções, os periódicos que a gente tem, né, como critério, e tantos outros aqui, bem indexados, e que a gente quer continuar mantendo a qualidade, né? Porque exige essa questão da profissionalização, mas não existe recurso. Então, o que a gente tem de solução? É voluntariado, parceria de uma revista com a outra, por que não? São áreas diferentes. Mas, às vezes, né, eu vi que você andou na Texto Livre, na Critério, às vezes dá para fazer parceria em áreas diferentes, a gente tem que abrir, às vezes, para tentar fazer, por exemplo, o ciclo. Vou deixar você falar, tá? Estou te provocando, mas vou deixar você falar. O ciclo.
O ciclo, quando começou, a gente também não tinha recurso, e continuamos não tendo, né, Bruno? O ciclo ele é feito com amor. Eu vou falar, o recurso do ciclo de formação é amor, gente. Sabe? E a gente ficou muito feliz esse ano quando a gente viu que a gente demorou a divulgar e que os editores começaram a perguntar: vai ter ciclo ou não? Aí eu falei, Bruno, isso mostra que a gente precisa continuar. E que a gente precisa continuar com muito amor mesmo. Porque às vezes falta recurso. Mas olha que legal, gente. A gente conseguiu trazer Larissa, que ninguém conhecia, que está compartilhando tanto de coisa legal. Pegamos também uma editora que teve uma experiência legal e trouxemos, e vamos atrás de vocês. Para os próximos ciclos vão ser vocês. Nós vamos contar com os próprios editores também, né? Nós não trouxemos pessoas de fora dessa vez, mas a gente continuou o ciclo. Então, a gente está o quê? A gente está usando a criatividade para manter alguma coisa. E só para fechar, eu tive uma ideia quando você estava falando. Eu lembrei de uma ação. Eu estou aqui só pegando a Zumira como frente. Enquanto você estava falando dos editores chamarem, divulgarem, que precisam, eu lembrei de vocês fazerem a chamada para parecerista. Por que não fazer uma chamada para bolsista voluntário? E divulgar mesmo na universidade. Aí, edital, tá? Zumira, você quer falar? Ô, Lucas, depois de você. Eu vou juntar várias coisas aqui. Primeiro, eu queria parabenizar a Larissa também, e acho que foi assim, uma sacada muito boa trazer uma estudante de graduação para falar da profissionalização, porque, diante de todos os exemplos que a gente está dando e das demandas que a gente está vendo aqui em relação à equipe editorial, eu acho que está passando por um momento assim, da gente desconstruir essa ideia de que editores de revistas são 2, 3 professores acumulando com outras atividades e fazendo isso e continuar achando que isso é normal, sabe? E aí, porque também profissionalização, gente, passa por um espaço de formação. Carla falou, nós estamos dentro de uma universidade. Eu estou dizendo porque, no princípio, quando a gente teve os primeiros voluntários, dá até um certo desconforto você chamar os estudantes para fazer para trabalhar, né, dentro da equipe da revista, você pensar, caramba, parece que a gente está explorando o estudante, né? Mas vamos pensar pelo caminho inverso, porque se a gente coloca isso como um espaço de formação, você está, na verdade, criando oportunidades. E esse formato de equipe editorial, que é um grupo pequeno de docentes acumulando atividades, fecha o espaço editorial para a participação dos estudantes de graduação e de pós, né? Então, eu fico pensando assim, hoje a gente olha para as nossas revisoras, a gente tem lá algumas estudantes da Letras, que é a primeira experiência que elas estão tendo como revisoras. O nome delas está na equipe editorial, está lá no expediente da revista. Então, elas vão sair da equipe, estudantes de graduação, com uma experiência de revisão num periódico científico da universidade. Isso é uma coisa super legal para o currículo delas, além do que elas estão aprendendo. E a gente trabalhar o espaço de formação em todos os sentidos, assim, a gente faz reuniões com elas, elas fazem tutoriais entre elas, a gente construiu um manual de estilos da revista e o manual de revisão que a gente tem, construído por elas. Então, a gente também não dá tudo pronto, mas também não deixa a pessoa lá jogada, trabalhando sozinha, se virando, né? Põe aí um texto na sua mão e se vira, vai revisar, ser estudante de letra. Não, não é por aí. É ser espaço de formação, se a gente está buscando profissionalização. Não é buscar currículos, buscar profissionais já prontos e montar uma equipe como se a gente fosse uma empresa, não é isso, né? É trazer os estudantes para esse espaço de formação. As redes sociais da nossa revista, por exemplo, ela é toda administrada por estudantes de graduação, e posso dizer para vocês, eles dão show nisso, muito mais do que muitos docentes e nós técnicos, né? Eu, por exemplo, não teria menor perfil para trabalhar, eu nem tenho minhas redes sociais, mas as nossas redes são super bem organizadas, porque são as meninas, estudantes de graduação. Estudantes de graduação participam no processo editorial também. Aí você fala, nossa, mas aí eles estão lendo o artigo, elas leem se elas quiserem, né? Às vezes, outro dia, a gente tem uma estudante lá que ela é da Odonto. Como a nossa revista Docência do Ensino Superior, a gente recebe artigo de todas as áreas, da educação física, da engenharia, da odonto, da farmácia, da medicina. Então, a gente não fecha por área. A única seleção que a gente tem que fecha por área é a de revisão, que aí é da Letras.
Então, uma estudante da odonto, outro dia, ela viu que chegou um artigo da odonto e ela falou, eu posso ler esse artigo? Claro, pode ler. Você vai ler junto com um dos editores para vocês fazerem a leitura de triagem juntos. Então, foi um aprendizado para um estudante de graduação. Mas a gente colocou no início do processo de avaliação um checklist, que é aquela coisa bem objetiva de você olhar os elementos básicos do artigo. E essa verificação do checklist e a verificação no plágio é feita pelos estudantes de graduação, e eles estão tendo ali contatos com artigos, às vezes fazem as leituras, a gente só não põe essa responsabilidade na mão deles, porque estão na graduação. E, por último, a questão dos editores, que são doutorandos, que é super importante para eles também. E aí a gente faz uma outra coisa, que é a reunião editorial. Todos os artigos são discutidos em reunião editorial para a gente não colocar o artigo na mão da pessoa para tomar decisão editorial sozinho. E essa experiência em um processo editorial, numa equipe editorial, vai para o currículo desses doutorandos que vão depois fazer concurso para docente, e isso vai contar ponto para eles nos concursos, né? Eu estou detalhando assim, me desculpa, estou tomando tempo, mas é porque eu acho que isso tem a ver com a profissionalização, porque a profissionalização passa pelo espaço de formação, e isso é uma mudança de paradigma, é uma mudança de concepção de equipe editorial. É outro formato. Se eu falar para vocês hoje, a Raquel vai assustar. Nós temos 18 pessoas na equipe hoje. 18. Mas nós não começamos assim. Nós começamos com 2 técnicas, depois passamos para 2 técnicas e uma doutoranda, 2 doutorandas, 2 doutorandas e uma graduanda. Hoje a gente tem 18, mas isso são desde 2014 que a gente começou a montar a equipe com estudantes. Então, é um negócio muito bacana de formação, com reunião semanal. Dá trabalho também. Dá muito trabalho, porque não é trazer os estudantes e deixar eles se virarem, não. Tá? Desculpa eu ter prolongado a fala, assim. Só queria dizer também, Carla, que essa coisa do XML, HTML, EPUB, talvez a gente pudesse pedir a Sueli para tocar um pouco nisso amanhã na parte avançada do OJS. Quem sabe, né? Antes de eu falar o que eu ia perguntar, Larissa, só comentar que a revista Ciência do Estado tem 13 pessoas, mas já teve 16 no ano passado também, e muito por conta que nós somos estudantes mesmo, assim, isso é muito bom. Mas um exemplo, assim, do que acontece para a gente resolver os nossos problemas, a gente estava com um problema que eu não consegui enxergar a solução, que a nossa conversão para o XML no Doage não estava dando certo. Eu não sei se o Bruno ou a Carla vão lembrar disso, mas a gente não estava conseguindo. E o Doage não estava colocando os nossos artigos lá. O que eu fiz? Eu entrei na última qualificação da Qualis, procurei uma revista com uma avaliação parecida com a da Revice, entrei em contato com essa revista, uma revista de medicina, e vi que ela estava indexada no Doage. Falei assim, olha, não estou conseguindo, pelo amor de Deus, me ajuda. Aconteceu que era uma revista privada, e eles tinham uma consultoria paga, e eles deram a consultoria pra gente e não cobraram nada, assim. A equipe de consultoria terceirizada deles ajudou a Revice e a gente resolveu o problema. Então, buscar essas soluções, assim, até no auge do desespero, a gente consegue achar alguma coisa que realmente ajuda, assim. Mas o que eu queria perguntar é que na revista a gente tem uma dificuldade, quando você está falando de profissionalização, de entender questões da ciência da informação mesmo. Então, essa questão que o João Pedro estava falando dos arquivos, a questão dos metadados e até a questão da preservação digital. E a revista está no Rede Cariniana, e eu queria saber se isso é suficiente para a gente falar que a gente faz preservação digital e autoarquivamento. Ou não, a gente precisa de mais alguma coisa. A Rede Cariniana comprovou, vocês estão indexados, se eu conseguir eu pesquisar lá, eu vou achar vocês lá? Sim. Eu acredito que sim, mas aí a gente pode ver esses critérios. É porque quando a gente foi indexar no catálogo 2.0 do Latindex, que inclusive foi essas semanas agora, um dos critérios é esse. É o assim, requisito, né? É esse requisito. E aí ele fala uma coisa assim, interno e externo. Aí eu não sei se a rede cariniana é considerada uma preservação externa e a gente precisava de outra coisa internamente, assim, algum backup, igual eu estava comentando, não sei, mas é uma coisa que eu realmente não entendo, sabe? A gente pode ver junto, que eu comecei a estudar isso por causa do Latindex. Ah, tá. Porque eles me cobraram e eles também não sabem explicar o que eles querem, né? Não sabe.
Não é? Sim, e fala que não cumpre, mas também não explica. É, não explica. Então, a gente vai lá no Google e procura ajuda. Sim, mas Sim, era isso. Eu acho que esse movimento, sabe, da gente ver nossos problemas e buscar soluções em conjunto, compartilhar, porque é só assim que a gente vai conseguir ver um caminho para resolver e para tentar entender o que eles querem também, né? Raquel. Eu juro que é a última vez que eu falo aqui, tá, gente? Não, eu queria agradecer demais todo mundo pelo... não só pelo seminário, eu não pude vir ontem que eu dou aula, amanhã eu também dou aula, então eu não posso vir, mas a Rita vai fazer o curso do OJS. Eu já tenho uma experiência com a OJS, porque, na verdade, falei que o legal é lidar com um monte de revista que é melhor do que a minha, porque eu já é a terceira revista que eu retiro do buraco, assim, sabe? Porque não tinha nada, e passa para o OJS, aí depois sai, entendeu? Porque eu fui editora de uma outra revista na UFOP, e quando eu estava lá, e etc. Então, agora que eu assumi a pós aqui, aí tem um mundo de possibilidades, sabe? Que, na verdade, não existia antes, apesar de eu já ter uma certa intimidade com a JS, de ficar colocando revista e etc. Essa estrutura é realmente muito legal de conhecer. Mas eu fiquei com a pulga atrás da orelha de uma coisa que você falou. Você falou que a Criterion tem que fazer imposto de renda? Aham. Tá, mas fala um pouco mais sobre isso, por favor. Porque a Criterion, ela tem CNPJ, e por mais que ela é como se fosse uma empresa, ela é ligada à pós, mas ela tem um CNPJ dela próprio. Então, ela tem que fazer. Não sei. Ela recebe... Ela tinha o CNPJ porque ela vendia revista. Então, ela vendia revista. Então, o recurso tinha que ser pelo CNPJ, não podia ser por causa da conta no banco. Então, não podia ser vinculada à pós por causa desse recurso. E aí, descobriu agora que tinha que ter feito as declarações negativo, né? Que não tinha movimentação, não tinha nada, mas não fizeram. E aí, 12 anos de coisa atrasada. Então, tem que regularizar isso aí. Mas é por conta de vender. É por conta de vender revista. Não, é... Sim, mas para dar baixa tem que regularizar, tem que pagar uma coisa, tem que chamar contador e ver, porque está no nome de professor que já está aposentado, sabe? Aham. Você vê. E aí, nisso, eu vejo a importância de fazer as transições das equipes, né? De registrar as informações, porque, por exemplo, a gente está procurando informação que não tem, que não foi registrado. Hoje, tudo que eu faço na Criterion, eu registro. Eu tenho os documentos, reunião tal, pauta tal, aconteceu isso. Mudei isso no JS. Tudo que eu mudo no JS, eu registro. A gente tem reunião do conselho para discutir as questões, mas todas as mudanças têm um antes e um depois. Eu faço até print da tela inteira. Ó, estava feio desse jeito aqui, agora está bonito assim. Tá, mudou isso aqui, mudou assim. Tinha título, não tinha, agora tem. Tudo. E o caminho, onde que eu fiz? Sabe? Para a próxima pessoa, que se um dia eu não tiver mais, né, que a gente não sabe como que vai ser o caminho da nossa vida. A minha amiga falava que as instituições ficam, as pessoas passam, né? Então, eu acho importante fazer esses registros para a revista continuar. Para você ver, a Criterion é de 1947. Ela está aí até hoje, entendeu? Então, né, eu acho importante de fazer esse registro de memória. Sim. 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 Eu também vou ser a última vez que eu vou falar. Nós da Revista, a gente vive muito isso na pele, porque a gente tem muito medo da nossa continuidade, assim, é uma preocupação constante. Porque a gente acha também que a gente chegou a um ponto bom e está num caminho muito bom e a gente não quer se perder. E a gente tem uma especificidade que nós somos estudantes da graduação. Eu já não. Eu estou na Revista desde o meu primeiro ano de graduação e agora estou no doutorado, assim.
E eu digo isso reforçando o que ela disse, o que foi dito aqui, da importância dos periódicos para a formação do graduando e depois da pós-graduação também, porque eu vejo, eu estava até falando com a professora Terezinha ontem, que os periódicos eles têm que ser tratados como uma forma de ponte entre a pesquisa da pós-graduação e da graduação, uma forma de trazer os estudantes da graduação se aproximarem de pesquisas, de produção da pós-graduação, dos doutorandos, dos mestrandos, e depois dos próprios professores. Então, esse aspecto de profissionalização que foi tão bem falado pela Larissa, a gente se preocupa muito, a gente tem um drive, a gente registra nossas memórias. Agora a nossa preocupação, a gente está fazendo um regimento para manter a cultura da revista, para exigir, né, que as próximas gerações que venham a entrar na revista tenham também esse entusiasmo que a gente tem, que a gente defina muito bem quais são os nossos objetivos, a forma de organização que deu certo, que está dando certo. Isso tudo vai mudando, né? Então, é só isso. Eu acho que só fazer um pedido e uma aclamação da gente, enquanto universidade, enquanto periódicos, de valorizar a graduação. Não é só porque... sim. B1, agora. Então, e isso é uma coisa que a gente não vai abrir mão. Porque a revista foi... Sim. Isso é uma coisa que não abriremos mão, porque a revista foi criada por alunos de graduação para um campo de pesquisa que não tinha lugares para graduandos em ciências do Estado publicarem as suas próprias pesquisas. Então não tinha um campo de publicação, um campo de conhecimento muito claro para os próprios alunos de graduação. Então não faz sentido a gente, depois que for indexado em indexadores importantes, tem DOI, por exemplo, destruir essa nossa história e simplesmente fechar, não, só doutores agora publicam. Não, a revista de Ciências do Estado é uma revista para os graduandos de Ciências do Estado publicarem suas pesquisas, porque não existia outro lugar. Então, eu sou muito a favor de abrir editais de seleção para os graduandos, que o Lucas é graduando e editor-chefe. A gente não tem editor-chefe que não é graduando em Ciências do Estado. Eu queria muito ser editor-chefe, mas não serei porque já sou egresso, então não posso ser mais. Então, a gente valoriza isso e os graduandos têm esse entusiasmo, têm muita capacidade, muito mais que muitos avaliadores que são professores doutores com pós-doutorado e fazem uma análise muito, muito melhor e mais bem feita. Então, eu defendo a graduação. Muito obrigado e parabéns pelo Portal Periódicos e para a professora Terezinha de coordenar o COGEP e seguir esses trabalhos que muito nos ajudam. Tá. É só porque ele tocou na questão do editor-chefe que a gente viveu esse problema de querer ter estudante como editor-chefe e a gente estava sendo meio que pressionado a não poder deixar estudante ser editor-chefe, assim, enfim, outros motivos. E aí a gente também fez o regimento, nós temos lá no site, e o caminho que a gente encontrou, que serve para as outras revistas que são docentes, editores-chefes, a gente faz um trio de editores-chefes. A gente tem um técnico, um docente e um estudante. Então, todo ano a gente troca editor-chefe. Não pode ter 3 docentes, não pode ter 3 técnicos, nem 3 estudantes. É um de cada perfil. Então, a gente tem um trio de editores-chefes. E isso é bom porque quem está chegando não está sozinho ali naquele papel, né? E compartilha, e você traz para esse meio uma experiência que é boa para todo mundo. É isso. Sim. Pessoal, vou passar para a professora Terezinha, e aí a gente vai encerrar, tá ok? Bom, gente, eu queria dizer assim, que eu estou super feliz com esse ciclo. Eu acho que foi uma oportunidade muito boa de aproximação. Uma coisa que me alegra muito é a quantidade de jovens que estão aqui. Então, isso para a gente que já está deixando as editorias traz um alento, né? Foi bom o que aconteceu. Isso que o João falou, a questão da graduação. Na SCI, quando eu criei a revista Múltiplos Olhares, era exatamente com esse objetivo, para um espaço para os graduandos, que não existe isso. Então, assim, eu fico criando uma disciplina que trata da editoração de periódicos pelo bibliotecário,
mas o bibliotecário não tinha onde publicar, né? Então, foi com esse objetivo que a gente criou, e essa exigência, eu, particularmente, continuo achando um absurdo que as revistas tenham esse critério. A gente teve que pôr, mas eu não concordo, eu acho que o critério de qualidade do produto é que deveria ser levado em consideração quando você vai selecionar. Já vi muito artigo de doutor que realmente não tinha a qualificação necessária. Então, isso é uma questão que fica em aberto aí para a gente continuar perseguindo essa qualidade e não a qualificação, né? O grau de qualificação dos pareceristas, dos editores e dos autores. Então, assim, para finalizar, eu queria muito agradecer Carla, Bruno e Sofia, que já foi, né? E Larissa. Para mim é uma alegria enorme ter você aqui hoje, né? Que a gente tem uma parceria antiga. Larissa agora está trabalhando com a gente na Perspectivas. Então, por exemplo, conseguimos no último edital, né, do CNPq Recursos, aí estamos podendo contar com Larissa e Diogo de uma outra forma, como consultores, para trabalhar com a gente. Então, isso a gente vai criando, né, as parcerias, e no momento que você tem recurso, você tem que lembrar dessas parcerias. E eu acho que é isso que é a função nossa também. Então, para encerrar, eu queria dar os parabéns, agradecer em nome do COGEP, quem não estava aqui ontem, o comitê gestor do portal. Ele é formado por representantes da pós-graduação, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, da Pró-Reitoria de Pesquisa, 2 representantes entre os editores. Na última reunião que nós renovamos esse comitê, os editores estavam presentes e foi definido com o grupo todo, e da Biblioteca Universitária. Então, o comitê gestor é muito bem assessorado, né, pela equipe do portal. Então, eu queria agradecer, dar os parabéns a todos e muito obrigada. Então, até a próxima, né? Até amanhã, né? Pessoal, quem está inscrito, né, no OJS, a gente vai estar mandando hoje, agora à tarde, não tardar à noite, né, Bruno? Acho que estou apertando o microfone. A gente vai mandar agora à tarde, não tardar até à noite. Se não receber, manda e-mail para a gente ter tempo de ver isso amanhã cedinho antes de começar. Se alguém não receber, porque pode ter spam, pode ter, às vezes, digitado ou a gente lido errado, né, o e-mail. Mas aí amanhã a gente não vai estar presencial, a gente quis fazer esse evento híbrido, né? Então amanhã a gente vai estar online, vocês vão receber o link para acessar a sala lá, RN, como é que chama? RNP. RNP? Ah, não sei. É da rede da universidade, esqueci. RNP, tá? Então, todo mundo está convidado, né, que fez inscrito, a lembrar, né, de acessar o e-mail e acompanhar com a gente. Vão ser 2 momentos, o primeiro iniciante, o segundo para questões mais avançadas, né, dúvidas mais avançadas, mas todo mundo, se quiser ficar nos 2 momentos, não vai sair a sala. A gente só separou, porque se alguém quiser focar no momento mais devido a ele ter essa liberdade. E é isso. A gente agradece a participação de vocês e esperamos manter esse sistema do ciclo por muitos, muitos anos aqui na universidade. Obrigada para a turma do presencial. Bruno, quer falar? Para finalizar, uma salva de palmas para a Larissa. Obrigada, gente. Obrigada, Larissa. E até amanhã, né? Online.